Quem, ao longo da sua vida, não teve um ou outro episódio de dificuldade em adormecer, acordar frequentemente durante a noite ou acordar muito cedo, parecendo que o sono foi insuficiente, desajustado ou não reparador. Em suma, ter uma insónia inicial, intermédia ou terminal. O sono é extremamente importante, porque durante o mesmo o organismo sofre um tipo de reset, voltando à condição em que iniciou o dia. Podemos dizer que a insónia é uma experiência de sono inadequado ou de qualidade limitada, apesar de existir a oportunidade e condições adequadas, com prejuízo para o funcionamento pessoal, social, profissional e outras atividades diurnas. Mas quantidade não é sinónimo de qualidade. E embora seja recomendado 7 a 9 horas de sono noturno, existe uma marcada variabilidade individual, devendo cada um criar as condições necessárias para uma boa noite de sono. Se tem insónia persistente, ela acaba invariavelmente por influenciar a sua qualidade de vida. A insónia pode ocorrer de uma forma isolada ou ser consequência de um problema como, por exemplo, o stress físico e psíquico, maus hábitos de sono, medicamentos, substâncias viciantes. Pode, por outro lado, estar associado a determinadas doenças, como, por exemplo, a dor crónica, a depressão, a ansiedade generalizada, a insuficiência cardíaca, a diabetes, a apneia do sono, o hipertiroidismo, a menopausa e a patologia digestiva. São sinais de alerta: cansaço durante o dia, a irritabilidade, déficits de atenção, de concentração e de memória, dores de cabeça, perturbação da vida social, profissional e familiar, dificuldade em adormecer. Peça ajuda profissional se persistir no tempo, se sentir sonolência durante o dia, cansaço, irritabilidade ou outras variações de humor, dificuldade de concentração, etc., se tiver repercussão na sua qualidade de vida. Dependendo da sua situação, poderá ser necessário diferentes tipos de intervenção. Mas vamos ouvir alguns conselhos da nossa equipa multidisciplinar. Olá! O exercício é amplamente aconselhado para pessoas que sofrem de insónia, pois está relacionado com melhorias na eficiência do sono. Pode ajudar a dormir mais tempo e de forma mais profunda, ajudando a adormecer, evitando despertares frequentes durante a noite e permitindo uma melhor recuperação do organismo durante este período. A duração e a intensidade, ou seja, a dose de exercício, pode influenciar o sono. As pessoas que atingem 150 minutos por semana de exercício com intensidade moderada, isto é, sentindo que estão a fazer um esforço que eleva a sua pulsação, acelera a respiração e as faz suar, geralmente deitam-se mais cedo, apresentam um sono mais repousante e estados de humor mais positivos, com mais afetos positivos, menor ansiedade e menor raiva. No entanto, parece haver diferenças no modo como as pessoas respondem à prática de exercício. Se fizer exercício mais vezes por semana, provavelmente irá deitar-se mais cedo, terá melhor qualidade do sono. Mas também os benefícios do exercício relativamente à insónia parecem estar relacionados com o hábito das pessoas se deitarem e levantarem mais cedo, ou seja, apresentarem um cronotipo matinal, ou de se deitarem ou levantarem mais tarde, apresentando um cronotipo noturno. Fazer exercício com intensidade, pelo menos moderada, 3 a 5 vezes por semana, como por exemplo marcha rápida, andar de bicicleta ou dançar, para atingir ou ultrapassar os 150 minutos por semana, pode ajudá-lo a controlar problemas de sono. Por sua vez, a prática de exercício matinal permite também melhorar o desempenho em tarefas intelectuais, a produtividade, entre outras. A prática de exercício físico, devido ao facto de estimular a produção de diversas hormonas que ativam o metabolismo, como por exemplo a adrenalina, quando realizada ao final do dia ou à noite, pode interferir com o sono. No entanto, o exercício estimula também a libertação de hormonas associadas ao bem-estar, como é o caso da dopamina e da serotonina,
as quais podem ter um efeito benéfico no sono e na diminuição da insónia. Nós somos seres únicos e, como tal, é fundamental perceber o horário e o tipo de exercício que melhor o ajudam a ter um sono reparador. Assim, para algumas pessoas resulta melhor a prática de exercício com características mais relaxantes e de autocontrole, como o tai chi, yoga, exercícios respiratórios ou técnicas de relaxamento, enquanto outras necessitam de atividades mais enérgicas para aliviar a tensão, podendo recorrer, por exemplo, ao crossfit, boxe, ciclismo de estrada ou BTT. Só mesmo experimentando é que vai descobrir qual o exercício que melhor o ajuda a dormir bem. Olá! O sono tem como função a homeostasia, que é o equilíbrio interno do organismo. A privação de sono influencia negativamente a sua qualidade de vida, potenciando situações de stress, de irritabilidade, de agressividade, de tristeza e também de isolamento. São inúmeros os fatores que podem contribuir para a alteração da qualidade de sono, que é essencial para o bem-estar físico e mental. A insónia pode ser desencadeada quer por maus hábitos relacionados com o sono, mas também por fatores de stress como a mudança ou as pressões no trabalho, o falecimento de familiares, os conflitos pessoais ou familiares, os problemas de saúde, a menopausa, a depressão, a ansiedade. A maior parte das vezes é possível ultrapassar esta situação com mudanças de comportamento que promovem a qualidade do sono, ou seja, uma boa higiene de sono. Pode, por exemplo, fixar horários para se deitar e acordar, desligar a televisão cedo, não usar o computador ou o telemóvel antes de dormir, dormir num ambiente escuro e em silêncio. Deve também evitar o consumo de substâncias estimulantes como o café, o álcool, o tabaco, uma vez que a cafeína e a nicotina são estimulantes e prejudicam a qualidade de sono. Vá para a cama apenas quando estiver com sono, evitando pensar em coisas que causam preocupação ou planear o dia seguinte. Técnicas como a meditação ou exercícios de relaxamento ajudam a acalmar a mente. Por exemplo, coloque uma música suave para ajudar a relaxar e pode programá-la para desligar depois de 20 minutos. Vamos então relaxar? Deite-se e foque a sua atenção na respiração. Apoie as suas mãos em cima do umbigo e, ao inspirar, observe o ar que entra pelas narinas, expandindo o abdômen. E, ao expirar, vá soltando todo o seu corpo, sentindo o seu abdômen encolher. Novamente, inspire, expire, lentamente, mais lentamente do que aquilo que é normal, observando o ar que entra, o ar que sai. Sinta o corpo a relaxar. E agora, com o corpo mais relaxado, calmamente leve a sua atenção para o topo da cabeça e observe se existe alguma tensão. Relaxe e vá descendo para o rosto, para o pescoço, ombros, braços, mãos, para o tronco, para as pernas e para os pés. E relaxe. Calmamente, deixe-se entrar no seu relaxamento. Aproveite este momento que é só seu. E agora, no seu tempo, sem pressa, volta ao aqui e agora, calmamente. Mas para além de descansar a mente, tome também atenção à sua alimentação, principalmente à noite. Olá! Sabia que passa mais de um terço da vida a dormir?
O sono tem um grande impacto no nosso bem-estar e qualidade de vida. Por exemplo, dormir menos de 5 horas por noite consistentemente está associado a um maior risco de obesidade. Parece que as alterações do sono modificam a relação entre algumas hormonas, estimulando o apetite, com provável aumento do consumo calórico e maior risco para o aumento de peso. Mas a alimentação também influencia a qualidade do sono. Existe uma relação entre pessoas que seguem dietas mais saudáveis, ricas em frutas e vegetais, e uma melhor qualidade do sono. Ou dietas muito restritivas em hidratos de carbono, por exemplo, com o objetivo de perda de peso, que podem comprometer o descanso noturno e aumentar o risco de insónias. São vários os fatores nutricionais, como a qualidade, a quantidade ou a frequência das refeições, que impactam no sono. Por exemplo, evitar alimentos estimulantes pode contribuir para uma noite mais descansada. Para isso, deve procurar evitar o café, o chá preto, o álcool, que apesar de nos tornar mais sonolentos numa primeira fase, torna o sono mais leve, com risco de despertares frequentes durante a noite. Também o chocolate, a pimenta, os refrigerantes com cafeína, guaraná ou gengibre. O efeito da cafeína pode demorar várias horas e pessoas mais suscetíveis à cafeína ou a insónias devem evitá-la pelo menos até 6 horas antes da hora de deitar. Deve evitar também grandes refeições ricas em gorduras, alimentos picantes ou muito ácidos antes de dormir, assim como reduzir a quantidade de líquidos ao final do dia para diminuir o risco de interromper o sono para ir à casa de banho. Relativamente aos nutrientes que podem influenciar o sono, temos, por exemplo, o triptofano, que é um aminoácido essencial precursor da melatonina, que é a hormona do sono. Aminoácidos essenciais são aqueles que são fundamentais para o normal funcionamento do organismo, mas que o corpo humano não consegue produzir e, por isso, têm que ser obtidos pela alimentação. Assim se percebe que uma dieta rica ou pobre em triptofano pode influenciar a produção de melatonina e também a qualidade do sono. Alimentos ricos em triptofano temos, por exemplo, o leite, os produtos integrais como a aveia, as sementes de abóbora, os frutos secos, amendoins, carnes brancas, o peixe, ovos e as frutas como a banana. Podemos, desta forma, então, recuperar a recomendação popular do tempo dos nossos avós de beber um copo de leite morno antes de deitar para uma noite mais descansada e conseguirmos dormir melhor. Estas recomendações podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, principalmente quando associadas a outros comportamentos de estilo de vida, como o exercício físico. O sono é muito importante para a recuperação do organismo. A insónia, quando persistente, pode levar a inúmeras alterações com grande impacto na sua vida. Se persistir, procure apoio profissional. Esteja atento a sinais de alerta, como por exemplo o cansaço durante o dia, a irritabilidade, déficits de atenção, de memória e de concentração, dores de cabeça, dificuldades e perturbação na vida social, profissional e familiar, dificuldade em adormecer. Para que não atinja situações extremas, deve associar comportamentos nas diferentes áreas da mente, nutrição e atividade física, como por exemplo as sugestões aqui apresentadas com que mais se identifica. E lembre-se, cuide de si.